Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais conhecidas do mundo, a criação em 7 dias, lá do livro de Gênesis. Vamos analisar juntos, passo a passo, a estrutura e a lógica quase poética por trás dessa história milenar. E tudo começa com essa frase, né? Uma frase monumental. É uma declaração que já estabelece a escala cósmica de tudo que está por vir. É o ponto de partida de tudo. Então, logo de cara, a narrativa já nos apresenta um problema, um estado inicial das coisas. A criação não parte do nada absoluto, mas sim de um caos que precisa ser organizado. Então, como era esse cenário? O texto é bem específico. Ele descreve um mundo sem forma e vazio. Havia escuridão total cobrindo um abismo de águas. Pensa nisso, é um quadro de potencial puro, mas sem estrutura nenhuma, sem ordem, sem ninguém. A tarefa dos próximos dias vai ser resolver justamente esses dois problemas, a falta de forma e o vazio. E aí que a solução começa. Os 3 primeiros dias são totalmente dedicados a dar forma a esse caos. É um processo de separação, de estabelecer os domínios fundamentais. Vamos ver como isso acontece. O primeiro ato é um comando direto, haja luz. E junto com a luz vem a primeira grande ação, a separação. Deus separa a luz das trevas, criando a primeiríssima estrutura do universo. Essa separação estabelece o dia e a noite, o primeiro ritmo do tempo. É o passo inicial para trazer ordem ao caos, e essa nova ordem é declarada como boa. No segundo dia, a separação continua. É criada uma expansão que o texto chama de céus para dividir as águas. Agora existem as águas que ficam acima dessa expansão e as águas que ficam abaixo. Mais uma camada de estrutura sendo adicionada ao universo. O terceiro dia, olha, ele é bem produtivo. Primeiro, as águas de baixo são reunidas em um lugar só, e isso permite que a porção seca apareça. Pronto, agora temos a terra e os mares. A geografia básica do mundo está definida. E aí, acontece algo novo. Com a estrutura toda no lugar, a terra recebe a ordem de produzir vida. Vegetação, plantas, árvores frutíferas, e aqui surge um tema que vai se repetir. Cada uma se reproduz segundo a sua espécie. A criação não é só para ser bonita, ela é feita para ser autossustentável. Certo, o problema do sem forma foi resolvido. O palco está montado. Agora a narrativa se volta para o segundo problema, lembra? O vazio. Os próximos 3 dias vão então preencher os domínios que foram criados nos 3 primeiros. No quarto dia, os céus ganham seus habitantes. E percebe a simetria poética aqui? O domínio criado lá no primeiro dia, o da luz e das trevas, agora é preenchido. São criados o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para a noite. E eles não são só fontes de luz, mas também servem para marcar o tempo, estações, dias e anos. Seguindo essa mesma lógica, agora é a vez de preencher as águas e os céus, os domínios que foram criados no segundo dia. As águas devem produzir abundantemente criaturas vivas, e as aves devem voar sobre a terra. E assim, os mares e os céus são povoados. E aqui tem um detalhe interessante. Pela primeira vez, uma bênção é dada de forma explícita. A essas criaturas é dado o comando para serem férteis, se multiplicarem e encherem os seus domínios. Finalmente, chegamos ao último domínio criado no terceiro dia, a terra seca. Neste dia, a terra é chamada para produzir seus próprios habitantes, os animais terrestres. A terra se enche de vida, com o texto categorizando os animais em gado, répteis e feras selvagens. O mundo agora está estruturado e quase completamente povoado. Mas o sexto dia ainda não acabou. A gente sente que a narrativa constrói um clímax. Depois de tudo estabelecido, o foco se volta para a criação final, aquela que se destaca de todas as outras. A linguagem aqui muda completamente. Não é mais um comando impessoal como haja luz ou produza a terra. É uma deliberação. Façamos. Isso já sinaliza uma criação única, um ato mais íntimo, mais pessoal. Mas o que significa ser criado à imagem de Deus nesse contexto? O próprio texto já conecta isso diretamente a uma função. A humanidade, criada como homem e mulher, recebe o domínio sobre a criação, a tarefa de cuidar e governar os peixes, as aves e todos os animais. Com a criação completa, as semanas de trabalho chegam ao fim. E como em qualquer grande projeto, é hora da avaliação final. Ao final de quase todos os dias, a avaliação era bom. Mas agora, olhando para a totalidade da obra, com a humanidade como sua peça central, o veredito é elevado. Não é apenas bom,
é muito bom. É uma declaração que celebra a harmonia e a perfeição do todo. Com essa declaração final, o ciclo de criação de 6 dias se fecha. A obra está completa. O caos foi transformado em um cosmos ordenado, estruturado e cheio de vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Independentemente das crenças de cada um, narrativas de origem como essa moldam profundamente a maneira como uma cultura vê o mundo, seu propósito e o lugar da humanidade nele. Fica a questão: como é que as histórias que contamos sobre as nossas origens definem quem somos hoje?